Gostaria de pedir que você assistisse esse vídeo com o maior carinho, com a mente e com o coração aberto. Talvez você possa não estar precisando, mas tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir isso, para que a pessoa se liberte de um sentimento tão ruim, como o sentimento de culpa, de peso e de arrependimento. Tá bom? Você já ouviu falar na palavra metanoia? Não? Então deixa eu te explicar. Se eu dissesse que aonde você encontra na Bíblia arrepende-se, né? Podemos falar isso em Marcos capítulo 1, versículo 15, em Romanos 12, 2, e em outras passagens em que Jesus fala, né, como Mateus 4,17, arrepende-se, pois que é chegado o reino de Deus, o reino de Deus está próximo. Primeiro, lembre-se, o reino de Deus, segundo Jesus, está dentro de nós. Ele não está lá no alto de uma montanha, ele não está no profundo de um vale, ele não está numa religião, ele não está numa igreja, ele está dentro de nós. Então, quando Jesus fala arrepende-se, eu vou dizer para você o seguinte: se eu falar que foi uma tradução errada, né? Porque a Bíblia que nós temos hoje, ela foi traduzida do inglês, e nós sabemos que o original, né, foi o grego, foi o latim. Então, metanoia é uma palavra que foi substituída de uma maneira errada pelo arrepender-se. A palavra arrepender tem origem no latim, sendo uma combinação do prefixo intensificador re, que significa repetição ou intensidade, com o verbo pointer, que significa sentir, pesar, contrição, mágoa por uma má ação. Portanto, arrepender-se significa sentir uma pena ou mágoa intensa em relação a algo que foi feito. Já a palavra metanoia tem também origem no grego antigo, sendo formada pelo prefixo meta, que significa além ou depois, e o substantivo nós ou nous, que se refere à mente, pensamento ou entendimento. A tradução literal é, portanto, mudança de pensamento ou mudança de mente, implicando uma transformação interior. Jesus ensina que metanoia é uma mudança profunda de mente e coração, um convite para abandonar o caminho do medo, do egoísmo, em direção a um novo modo de vida, conforme a vontade de Deus. O processo de metanoia nos leva a um novo significado de mudança de mente, expansão da consciência, transformação profunda no modo de perceber a vida. É um chamado para transcender a forma limitada de pensar e abrir-se para uma nova dimensão do ser, como se fosse uma virada de chave interna que permite enxergar a realidade com outros olhos. Com o tempo, esse termo foi traduzido de forma equivocada, como falei, reduzindo sua riqueza em um simples ato moral, de sentir culpa ou remorso, em vez de um convite à evolução da consciência, passando a ser entendido como um castigo interno, um peso carregado pela humanidade durante séculos. Esse erro colocou o coletivo em um estado contínuo de culpa, como se viver fosse pecar, e como se a espiritualidade fosse apenas corrigir erros e não expandir-se. A metanoia é uma verdadeira libertação, é a quebra das correntes mentais que nos limitam, não uma prisão psicológica baseada em medo e penitência, como é hoje. Ao resgatar o sentido original, metanoia deixa de ser um grito de acusação e passa a ser um convite amoroso à transformação, mostrando que a espiritualidade é um caminho da consciência e não de culpa. É um convite a um despertar. E como é que eu posso despertar? Primeiramente, o ego tem que morrer. Isso exige esforço, autoconhecimento e busca de informação. Desperte, pois o tempo está próximo.